Saudações do Crente Docente, está no ar mais uma live abrindo a revista. Você que está acostumado a acompanhar o canal Crente Docente, já sabe que todo trimestre, antes de iniciar um novo trimestre, nós aqui fazemos essa live abrindo a revista. Essa semana já fizemos a live abrindo a revista da revista Lições Bíblicas da CPAD, e hoje nós faremos a live abrindo a revista da Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. Então você que está chegando aqui, você é muito bem-vindo. A gente sempre pede para que você faça o compartilhamento da live com outras pessoas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que daqui a pouco eu vou chamar. Antes a gente vai dar aqui alguns recados. Vamos aqui falar um pouco e rapidamente com vocês e fazer a abertura, né? A gente sempre faz a abertura simbólica aqui da nossa revista e depois a nossa convidada vai trazer aqui alguns aspectos importantes e interessantes dessa revista que vai nortear todo o primeiro trimestre de 2022 nas nossas escolas bíblicas em vários lugares do Brasil. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Essa revista da editora Central Gospel é utilizada em grande quantidade pelas igrejas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja que eu faço parte, que a nossa convidada também faz parte, mas também outras denominações, outras igrejas fazem uso dessa revista. Essa revista ela tanto serve para utilização em escola bíblica dominical, ou para você fazer um pequeno grupo, para você fazer os seus estudos. E você que frequenta a escola dominical, você também pode acompanhar as aulas da revista, a estrutura da revista, para poder você fazer aí os seus estudos semanalmente, para você fazer seus devocionais também. A revista ela conta com essa linha de colocar ali subsídios diários, que é chamado na revista, mas que na verdade são versículos que norteiam a temática das lições e que você pode diariamente fazer a leitura e ter o seu momento devocional também. Então é muito importante que você adquira a revista, que daqui a pouco eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Você já deve estar sabendo, a gente já anuncia amplamente, mas aqui na live a gente faz a nossa abertura simbólica da revista. A gente já tem algumas pessoas que estão aqui com a gente, algumas que são já de praxe aqui de participar. Isso é muito legal, a gente tem pessoas aqui que são fiéis na participação aqui das lives do Crente Docente. Isso é muito legal porque demonstra não somente a ideia de você estar escutando ou aprendendo os conteúdos aqui, mas de você ter essa consciência de que estudar a Palavra de Deus é muito importante e de que o nosso canal ele é uma via de comunicação para que a gente estude a Palavra de Deus. Então a gente tem aqui com a gente a Ellen, tá? Presente aqui. A Ellen, se eu não me engano, esteve com a gente também na terça-feira. O Léo também com a gente. A Thaís já está presente. Nossa amiga aqui também, Roberta, está aqui com a gente. O Tiago Medeiros também aqui com a gente. Muita gente aqui, ó. Nath Dórias. A Nath também aí ajuda muito nesses trabalhos de escola bíblica dominical, está aqui com a gente. Eu pedi para você compartilhar esse primeiro momento aqui da live. As pessoas são notificadas para poder estarem assistindo. E depois a gente vai tendo as pessoas que vão passando pela live, outras pessoas que vão assistir depois. A live ela fica gravada sim aqui no nosso Instagram e depois a gente disponibiliza no YouTube também. Mas nada como a nossa interação aqui ao vivo, que é muito legal, muito interessante. A gente pode desfrutar desse momento aqui também. Eu pediria a você que está entrando aqui que você possa deixar aqui a sua mensagem, deixar o seu nome, deixar a sua igreja, embora que eu já tenha narrado algumas pessoas, já entraram algumas outras pessoas aqui que eu estou conhecendo agora. Então é sempre bom você deixar o seu nome, deixar a sua igreja, deixar a sua mensagem aqui e obviamente botar e pegar o aviãozinho e mandar para o maior número de pessoas, para outras pessoas terem acesso a esse momento aqui da live, para a gente ter essa interação
também nesse momento ao vivo, que é muito interessante. Para você que está chegando agora, essa live abrindo a revista, ela é uma das frentes que a gente faz de desenvolvimento de trabalho do crente docente, que é a gente fazer uma análise abrangente da revista que vai ser usada no trimestre que está por vir. Mas o crente docente hoje, ele funciona com algumas outras frentes muito interessantes. Uma delas talvez seja de maior geração de conteúdo, que é o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, onde a gente tem ministrações toda quarta e toda sexta-feira às 18 horas no YouTube, youtube.com/crentedocente. Toda quarta e toda sexta às 18 horas nós temos uma ministração de lição bíblica. Nas quartas-feiras nós temos as ministrações das lições bíblicas da CPAD. Então você pode acompanhar outra temática, você pode acompanhar outros estudos que são pertinentes também à palavra de Deus, de uma revista muito bem estruturada também, muito bem feita pela CPAD, e vale muito a pena. Esse trimestre a gente vai estudar sobre a supremacia das Escrituras. Então é importante você ir lá no YouTube e também acompanhar toda quarta-feira às 18 horas. Mas se você é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ou de qualquer outra igreja que acompanha o currículo de revistas da editora Central Gospel, toda sexta-feira às 18 horas nós temos o CDcast dessa revista, que vai tratar sobre a temática que daqui a pouco vai ser aqui revelada. Então não deixa de você seguir lá o canal, se inscrever no canal, na verdade, ativar as notificações para você ficar por dentro do que vai acontecendo toda sexta-feira lá. A gente coloca nesse horário de sexta-feira, 18 horas, às vezes as pessoas estão voltando do trabalho, é o momento que as pessoas acompanham ali com fone. A gente depois vai tentar, esse ano de 2022, talvez de termos o CDcast também disponível em plataformas de áudio, em streaming, né? Talvez o Spotify, Deezer. Eu vou verificar essas possibilidades, mas as pessoas utilizam pelo YouTube normalmente, as aulas não são tão longas assim, e as pessoas às vezes usam aquele YouTube Go também, que dá para poder escutar a aula sem o gasto, né, dos dados de internet ali, de uma maneira tão grande que venha a prejudicar a sua utilização no caminho de volta do trabalho. Então essa é o recadinho principal que a gente tem aqui para essa noite, que você possa ir lá no YouTube, se inscrever e acompanhar o CDcast toda quarta e toda sexta às 18 horas. Toda segunda-feira também a gente está começando uma nova frente aqui no Crente Docente, que é a gente fazer uma pequena live chamada Primeiras Impressões. A gente fez agora segunda-feira sobre a lição de número 1 dessa revista que a gente vai abrir aqui hoje. E toda segunda a gente vamos buscar estar abrindo uma live, provavelmente será sempre pela manhã. A gente está fazendo de uma maneira sem anunciar, para poder engajar as pessoas que estão acostumadas a acompanhar o canal, e eu ter uma noção, né, da aceitação do público em relação a essa live. Ela vai ter um cunho um pouco mais devocional, tanto para professores, tanto para você que gosta de estudar a palavra de Deus. A gente sempre vai fazer uma oração no final, para abençoar a vida também dos professores que estudam essas lições, para que Deus dê iluminação por intermédio do Espírito Santo para os professores que vão preparar essas lições. Então é importante esse momento de comunhão entre nós, que dependemos de Deus para poder aprender, e também para ter essa responsabilidade de ensinar, que é muito grande, e a gente precisa da benevolência de Deus, da graça de Deus, para poder a gente desenvolver bem aquilo que Deus nos chamou para poder desenvolver aqui nessa terra, enquanto vocação, enquanto ministério. A gente tem mais pessoas aqui que chegaram na nossa live: a Sandra Oliveira, a nossa amiga Kelly, que eu já decorei o nome dela, que é do perfil Grão de Amor. A Lídia também está aqui com a gente. Enfim, o pessoal está chegando, e eu espero que você compartilhe com mais pessoas. Sem mais delongas, a gente vai fazer aqui a abertura simbólica da nossa revista. Ela fica aqui com essa capinha, né, enquanto a gente conversa aqui, para poder a gente fazer essa abertura simbólica. Então essa revista, que vai ser do
primeiro trimestre de 2022. Vamos lá? Vamos fazer aqui essa abertura simbólica aqui da revista. Tá aí a revista. Ela provavelmente está ao contrário para vocês, mas a temática central da revista, as leis do relacionamento, revista comentada pelo pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli, que é um teólogo, que é uma autoridade em relação à teologia pentecostal aqui no nosso país. E agora, sem mais delongas, para poder a gente dar início efetivo nas nossas ponderações sobre essa revista, eu vou chamar aqui a nossa convidada nessa noite para poder estar com a gente, a professora, pelo seu perfil Discípula e Mulher, @Discípula e Mulher. Esse perfil aí eu já quero indicar para você aí, irmã, seguir esse perfil, e para você também, homem de Deus, seguir, porque lá tem muita dica que a gente aprende. Seja bem-vinda, professora Ana Clara. Olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem, Ivanei? Tudo na paz, graças a Deus. Ana Clara, é um prazer tê-la aqui com a gente pela primeira vez, né, nesse projeto aqui do Crente Docente. E também a Ana Clara vai estar com a gente na ministração de uma das aulas do CDcast. No final, a gente sempre faz um momento onde o nosso convidado, a nossa convidada, vai falar aqui sobre a lição que vai ministrar e vai fazer o convite para aquela sexta-feira, 18 horas, que a gente já anunciou aqui. Então, Ana Clara, você pode... Suas primeiras palavras para o pessoal que está nos acompanhando, fique à vontade, e depois a gente começa aqui a conversar alguns aspectos da revista. Boa noite a todos. Eu te agradeço o convite, Edvanei, de estar aqui. E espero que seja a bênção. Eu me chamo Ana Clara, né? Como a Edvanei falou, sou professora da EBD, lá da ADVEC sede dos jovens. Há cerca de 10 anos ministro aula lá. Sou psicóloga. Me identifiquei muito com o tema da revista, que eu gosto muito desse assunto. Então, estou muito animada. Estou muito animada com essa revista como um todo, né? As lições estão bem interessantes, sistematizadas direitinho, com assuntos bem pontuais, bem relevantes, né? Então, estou muito animada e muito feliz de estar aqui. Maravilha, Ana Clara. O convite, Ana Clara, foi um convite proposital, obviamente, porque a gente vai começar aqui a falar algumas coisas sobre a revista. E nada como a gente ter um conhecimento mais abrangente sobre alguns aspectos no que tange o relacionamento. E aí, quando a gente fala de leis do relacionamento, a gente vai ver alguns aspectos aqui que vão ser necessários, sim. Deus não vai abolir a ideia de que a gente tenha conhecimento no campo científico, na área das ciências humanas, para poder a gente tratar sobre algumas coisas que a Bíblia já nos direciona, mas que nunca é demais a gente angariar conhecimento técnico para poder lidar com algumas situações, porque o relacionamento hoje em dia tem sido algo complexo. Então, Ana Clara, eu abri aqui a revista e expliquei, né, para o público que o comentarista é o pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli, em si, ele fala muito também sobre teologia sistemática. Então, ele tratando dessa temática, eu confesso que não li os livros do pastor Walter Brunelli, onde ele trata de alguns assuntos mais relacionados à vida cristã, mas eu acesso mais os materiais dele relacionados à teologia sistemática. Então, eu vou, ao longo desse trimestre, também, como professor, fazer a minha observação como a característica de um comentarista se dá aqui na prática de um assunto que não é, de repente, o mais focal do que ele é conhecido. E a revista, Ana Clara, ela começa, né, com uma estrutura relacionada ao entendimento da relação consigo mesmo. E antes da gente falar sobre essas primeiras lições aqui, que trata sobre esse assunto, Ana Clara, você acha que nesse tempo que a gente está vivendo, as pessoas têm obtido dificuldade de se relacionar com Deus porque não estão conseguindo se relacionar consigo mesmo, ter o entendimento das suas características, da sua personalidade, ou até mesmo daquilo que viveu, né, na sua vida pregressa,
ou não consegue lidar com os acontecimentos da atualidade da sua vida, e isso tudo tem dificultado uma relação com Deus? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você estava falando sobre como nesse tempo a gente tem uma dificuldade, né, relacionada a relacionamentos. E é muito interessante que o ser humano ele avançou tanto em ciência e tecnologia. Nós chegamos à Lua, nós somos capazes hoje de nos comunicarmos simultaneamente. Você está no mesmo estado que eu, mas você poderia estar do outro lado do mundo, que nós conseguiríamos conversar tranquilamente por meio de uma live. Então, isso é um avanço tecnológico, científico incrível. Então, o ser humano é capaz de dominar o externo, mas em relação às suas emoções, em relação à sua subjetividade, à sua vida interior, o ser humano ele não avança, né? Cada vez mais estamos isolados. A prova de que o ser humano tem dificuldade de se relacionar é a tendência ao isolamento. E a rede social, embora pareça que tenha nos conectado, muitas vezes a rede social nos conectou a pessoas distantes, que não vão nos conhecer tão bem, mas nos afastou justamente desse círculo mais íntimo, mais pessoal, que tem a ver com a formação da nossa estrutura psíquica, emocional, justamente para dar conta desse relacionamento interior na fase adulta, desse relacionamento com Deus, desse relacionamento com o próximo, né? Porque a forma como a gente funciona hoje não tem a ver só com o que a gente está vivendo no momento, né? Tem a ver com uma série de experiências, com uma série de aprendizado que a gente teve ao longo de toda a vida, principalmente na infância, principalmente dentro da família nuclear. Então, esse é o foco, né? Então, sem dúvida, as pessoas hoje em dia elas estão vivendo uma confusão, principalmente em relação ao seu relacionamento consigo mesma, né? Que reflete na dificuldade de relacionamento com o próximo, com Deus, enfim. A gente poderia dizer, Ana Clara, que o grande problema não é a tecnologia que tem feito essa ligação em pessoas, né, em relação à questão do relacionamento, mas como as pessoas têm usado isso, e talvez isso tenha dificultado essa ideia de percepção da análise de si, e aí acaba prejudicando todas as outras relações. Você não acha isso? Sim, porque, veja bem, a ferramenta em si, ela é neutra. A ferramenta ela é neutra. É o uso que a gente faz dela que vai dar a ela uma natureza, né? Uma função boa ou ruim. Nós estamos aqui usando o Instagram. O Instagram é uma rede social que é uma vitrine. Então, tem muita gente se confundindo com essa questão da realidade virtual e da realidade de fato. Então, tudo isso são, vamos dizer, sintomas de uma vida emocional não elaborada, não bem vivida, não bem estruturada. Porque, convenhamos, é muito mais fácil você lidar com uma tela, com um story que você edita, uma foto que você consegue colocar um filtro. Eu estou aqui com filtro, né? Não estou aqui na minha vida real. Mas a minha família está vendo a Ana Clara real, com olheira, né? Há pouco tempo eu ainda não tinha secado meu cabelo estava para o alto. Então, essa é a Ana Clara real do dia a dia. Então, é muito mais fácil eu vir para uma rede social, me apresentar e falar de maneira polida do que ser uma pessoa polida, do que ser uma pessoa agradável nesse círculo de intimidade, né? Então, embora a gente consiga se sair bem numa rede social, o fato é, a nossa vida ela é vivida nos nossos relacionamentos diários. É disso que a nossa vida é feita. A nossa vida é feita de relacionamentos. Relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja, relacionamento familiar, relacionamento com vizinhos. Então, é disso que se trata, né? A vida psíquica tem muito a ver com relacionamentos. E o relacionamento consigo mesmo. E o autor da revista foi muito assertivo, porque ele fez uma divisão muito estratégica, né? Falando justamente de como é importante e fundamental que a gente aborde, antes de falar do relacionamento até com o próximo, aborde a questão do relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com Deus. Né? Porque
são coisas misturadas, né? A gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Uma coisa vai interferir na outra, inevitavelmente. Interessante. O pessoal que está aí acompanhando a gente, é interessante, tem muito professor de EBD aqui, pessoas que ministram essa revista. Eu diria para você ir anotando esses insights, porque o professor ele tem que ter uma ideia de que essa revista, né, ela vai trazer aqui alguns personagens que vão ser bases de análise para toda essa temática, mas esses insights aqui são os insights para uma boa aplicação, porque a gente está falando de coisas que têm a ver com a atualidade. E dessa forma, Ana Clara, acho que aqui, se eu não me engano, as primeiras as 4 lições, basicamente, elas tratam de um cunho muito pessoal relacionado ao relacionamento. A lição de número 1, ela vai falar sobre em busca da identidade pessoal. A 2, o conflito de uma autoestima rebaixada. 3, cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. 4, o amor próprio. Essas 4, mais basicamente, tudo muito a ver com a resolução daquilo que possa ser chamado de relacionamento pessoal, consigo mesmo, e aspectos do que a gente tem de problema hoje. Então, por exemplo, a questão da identidade pessoal, ela vai refletir no que é o assunto da lição de número 2, que é o conflito da autoestima rebaixada. Na lição de número 1, a gente tem um personagem colocado como um marco para poder ser analisado essa problemática. Mas, em si, a aplicação dessa lição ela tem que ser com base nesse aspecto da identidade pessoal. A revista vai trazer, né, um texto áureo, né, que é 2 Coríntios 15, 17, que traça uma ideia da nova criatura. E aí eu vou ter que trazer isso aqui para você, né, falar sobre o que você teve de saltou aos seus olhos em relação a essa primeira lição aí, sobre essa questão de identidade. Porque a gente tem percebido que até mesmo dentro das nossas igrejas como um todo, né, a gente fala, quando fala de nossas igrejas, a gente fala do nosso meio evangélico no Brasil, a maneira que as coisas estão sendo expostas, como a gente tem visualizado algumas coisas, e a gente tem visto uma guerra de identidade muito grande. Ou, na verdade, as pessoas não descobrindo a sua verdadeira identidade sobre o que você é à luz da Bíblia. Você que tem um canal de comunicação, que é o seu próprio Instagram, eu vejo você traçando muitas ideias referente a essa ideia de identidade da mulher cristã, e a gente pode aplicar isso também para os homens cristãos como um todo, e é o cerne dessa lição, a busca pela identidade pessoal. O que você poderia falar, Ana Clara, sobre essa temática e logo passando para a ideia da lição de número 2, que fala sobre o conflito de uma autoestima rebaixada. Qual é a influência de uma coisa relacionada à outra? Nessa lição sobre a identidade, ele começa falando sobre o que é a identidade, né? A identidade é a respeito daquilo, sobre quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, para onde eu vou. E quando a gente chega para Jesus, né? Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, ou mesmo quando já somos nascidos e criados no Evangelho, ainda assim a gente tem, às vezes, a ilusão de que o que a gente precisa é uma mudança de comportamento, né? Normalmente a gente foca muito no comportamento, inclusive a expectativa que nós temos em relação às pessoas é que o comportamento delas mude, né? Só que essa primeira lição está abordando justamente a necessidade de uma transformação na identidade, na essência daquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. E a nossa identidade, ela é formada na família nuclear. Então, muitas vezes aquilo que a gente acredita que é a nossa identidade, na verdade não é. É aquilo que nós temos, né? Porque a gente confunde. O que eu sou? Eu sou o que eu tenho, eu sou as minhas posses, eu sou os meus papéis de mãe, os papéis de esposa. Então, a pessoa às vezes se confunde e acredita que o que ela faz, o que ela tem é a sua identidade. Mas o autor da revista vai falar justamente sobre uma reconstrução de identidade usando o exemplo de Jacó. E é muito interessante a construção que ele faz, porque ele vai fazer esse caminho da família nuclear de Jacó, onde ele recebeu
o nome Jacó é usurpador, né? Que aqui é uma audiência de professor de EBD, algumas coisas são um lugar comum, né? Mas vale a Sim, a sim. pena falar. Então, ele recebeu esse nome, ele tem o seu nascimento já tem já ali uma situação específica, e tudo isso coopera para a formação dessa identidade até chegar ao ponto em que ele rouba a primogenitura do irmão sob a liderança, né, sob a orientação da sua mãe. Então, tudo isso fala sobre a formação de uma identidade corrompida, perdida, afastada da identidade que Deus tinha dado a ele, a identidade que ele nasceu para realmente ter. Né? Então, ele fala dessa influência e depois fala justamente dessa transformação da identidade de Jacó, que se reflete na mudança do nome, né, de Jacó para Israel, onde Jacó precisa ser confrontado com o quê? Ele precisa ser confrontado com o passado, né? Porque ele se afastou da família de origem, construiu a sua família, construiu a sua história, mas a sua identidade ainda estava lá atrás. Então, o autor da revista ele é muito feliz em fazer esse movimento, porque, por vezes, a gente delega muito à psicologia esse papel, né? E a psicologia é uma grande ferramenta, mas não existe ferramenta mais poderosa do que a pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, eles são da mente de Deus, que dirá, né? A nossa carga genética, o propósito que o Senhor tem, o Espírito Santo sabe, conhece tudo. Então, existem recursos em Deus para que essa identidade que a gente traga, ela seja revista, revisitada. O que da nossa família de origem nós recebemos como identidade que não tem a ver com a palavra de Deus, com a vontade revelada do Senhor. Então, é esse caminho aí que o autor da revista faz e usa um personagem, uma história muito bacana para ilustrar essa transformação de identidade. Né? Jacó é profundamente transformado e é muito interessante quando ele está fugindo do irmão, o Senhor se revela a ele, mas aquilo não é uma aprovação de conduta, né? É um momento específico e existe um momento onde ele é confrontado com o passado, precisa voltar, restaurar o relacionamento com o irmão. E está falando disso, está falando da vida familiar. Às vezes a gente acha que os processos de Deus são coisas muito, muito elaboradas e muitas vezes tem a ver com essas questões que a gente quer esquecer. Não, está no passado, isso ficou na minha infância, isso era coisa da minha mãe. Não, né? Existe um caminho de restauração de identidade e aí cai na lição de número 2, né? Que é essa... O tema é o conflito de uma autoestima rebaixada. Também a autoestima ela tem muito a ver com a família nuclear, com a imagem. Ele usou um conceito muito simples e correto a respeito de autoestima. Né? Ele fala que autoestima é a opinião que a pessoa tem de si mesma. Então, autoestima é isso. O que eu penso a respeito de mim mesma. Então, a nossa autoestima tem muito a ver com a imagem que os nossos pais tinham a respeito de nós. Então, também, essa história, qual é a história da nossa vida? E aí ele traz um personagem também, muito acertadamente, que é Mefibosete, que tinha uma história de perda, de trauma, de acidente. Ele viveu um acidente, ele perdeu a capacidade de andar. Então, ele foi deixado numa cidade, né, esquecido. Ele tinha um histórico muito glorioso de ser filho de Jonatas, né, possivelmente quem sucederia Saul no trono. Então ele sai dessa posição de família real para uma pessoa que mora em Lodebar, esquecida, aleijada. Então essa história de vida carregada de traumas, né? A gente sabe que trauma, todo mundo passa por trauma. Não tem diferença em relação a isso, porque todo mundo passa por traumas. Então, os traumas, eles fazem parte da nossa formação dessa estrutura psíquica, né, do ego. As circunstâncias, no caso, então, elas não podem ser a maneira com que venha apagar a nossa essência. Então, né? mas nós chegamos em Cristo dessa maneira. Nós chegamos assim. E é no relacionamento com Deus. Então, o autor da revista está falando justamente sobre isso. Primeiro, problematizar, porque nós temos muitos cristãos
de anos de evangelho, que sequer tem consciência que os problemas que ele enfrenta, às vezes, no trabalho, na família, tem a ver com uma baixa autoestima. Então, ele vai trazer a história de Mefibosete para mostrar como é que se reflete, né, a baixa autoestima de Mefibosete. Quando Davi vai convocá-lo, né, à sua presença, ele se compara a um cão morto. Né? Quem é o seu servo? É um cão morto. Então, a página 16 da revista do professor, ela tem um olho aqui, né, que a gente chama de olho, aquele destaque. Diz assim, ó, há duas formas de construirmos a nossa autoimagem, pela carne ou pelo espírito. sim. Uma segundo os padrões do mundo, e aí se a gente pensar em Mefibosete, a gente vai pensar de repente que o cenário social que ele vivia apontava para ele essa baixa estima, e a outra segundo o padrão de Deus, que talvez tenha a ver com a história dele, o resgate de ele saber quem ele era realmente pela construção, pela honra da família e tudo mais. E a gente não tem certeza como é que isso ficou no interior de Mefibosete, né? Porque ele é marcado por uma traição. Ziba arma um blefe para conseguir ficar para poder agradar Davi quando Davi está fugindo por causa da conspiração de Absalão. E ele é traído. Então, tudo isso, né, fala de uma história de vida carregada, né? E a importância que nós temos de termos consciência se a nossa autoestima ela está alinhada àquilo que a nossa história de vida disse a respeito de nós ou se está alinhada à visão do céu a respeito de nós. Né? E a autoestima não tem a ver com... Depois ele vai até falar sobre amor próprio, né? Não estamos falando aqui de egoísmo, de fazer da gente o centro do universo, porque não é essa a pauta. Mas ter uma visão própria, coerente, consistente com o que a palavra de Deus diz sobre a identidade de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, uma autoestima fundamentada nas verdades espirituais ao nosso respeito. Amém. Ana Clara, para a gente terminar essa primeira parte aqui da revista, que é a lição 3 e a lição 4, a lição 3 ela fala sobre cultivando um bom relacionamento consigo mesmo, já a lição de número 4, o amor próprio. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ana Clara, em relação a essa temática de cultivar, né, um bom relacionamento consigo mesmo, e isso vai refletir, né, em ter o amor próprio, porque quando você busca de maneira introspectiva, até de se confrontar, isso tudo vai favorecendo essa ideia de entender o que é amor próprio, porque às vezes as pessoas têm confundido isso com egoísmo, e não tem nada a ver. Mas quando a gente fala de cultivar um relacionamento consigo mesmo, fala muitas das vezes de nos confrontarmos. Esses dias agora, que eu estou tentando fazer algumas coisas assim no final do ano, eu tiro o período de recesso, mais ou menos, que o pessoal da fábrica, esse pessoal do crente docente aqui que ajuda, e da IBD, eles não deixam você quieta, toda hora tem alguma coisa, a gente acaba fazendo live e tudo mais. Mas aí eu descobri uma coisa interessante, não descobri não, né? Isso reacende toda vez que eu faço isso. Eu estou fazendo as áreas do romper para 2022, e aí eu, com as pessoas mais próximas, eu falo para elas assim, olha, não adianta só tu colocar lá o que você quer romper. Você tem que saber como que outras pessoas romperam nessas áreas, para que você quer romper nessas áreas, e o que você precisa fazer para romper, porque senão vira um cartãozinho com a porção de meta. E aí eu comecei a ver essa ideia de que quando eu vou fazer isso, eu de alguma forma estou me relacionando comigo mesmo, no sentido de introspecção, no sentido de confronto, e você descobre uma porção de coisa que não é muito legal. Sim. E talvez eu pediria para você dizer assim algumas dicas do que a gente faz para poder cultivar um bom relacionamento com a gente, e em relação a essa questão do amor próprio também. Então, eu acredito que essa é uma realidade muito intrincada, sabe? Porque é só a gente pensar na imagem de um iceberg. A imagem de um iceberg. O que está por fora da superfície do mar é um pedaço pequeno de gelo.
mas quando você vai ver por dentro, é, né, quase um continente, uma coisa gigantesca. Então, aquilo que é consciente em relação ao nosso relacionamento conosco é muito pequeno. É muito pequeno em relação ao que nós realmente somos. Então, como é importante esses momentos, por exemplo, o nosso pastor, ele está incentivando a igreja a crescer, a romper. Quais são as áreas da sua vida que estão estagnadas e que você precisa fazer esse movimento, que aí é o processo, para que isso não fique só uma listinha de bons desejos, para que isso se torne uma realidade na sua vida, vai exigir que você pare e pense quais são as áreas que estão estagnadas, quais são as áreas que eu preciso de romper, quais são os comportamentos que eu preciso mudar, o que eu não estou enxergando, né? Por que eu faço tudo certo, mas não está funcionando, às vezes, minha vida familiar? Tá, não tem tudo certo ali, né? É claro que existem questões que precisam ser trabalhadas. Então, na minha opinião, o ponto fundamental disso é estar sob a liderança do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de inteligência, é o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Então, ele tem um direcionamento usando o terapeuta, usando livros, usando conhecimento, usando pastores, usando amigos, usando, enfim, ele usa os recursos que ele quiser. Mas o ponto fundamental é o Espírito Santo, porque ele conhece, né? E nós nos abrirmos à sondagem do Espírito Santo. E quando a gente, né, a gente pode querer manter portinhas fechadas. E às vezes as áreas que a gente quer romper, muitas vezes envolve relacionamentos, e a gente não quer abrir as portinhas do passado. São essas portas que têm vamos dizer, a ferida, né, a dor, aquilo que precisa ser trabalhado. E como é importante a gente convidar o Espírito Santo para esse momento, ter esse momento, justamente esse bom relacionamento. Tem gente que não gosta de si, que não consegue passar tempo consigo mesma, precisa estar o tempo todo com outras pessoas, precisa estar distraído o tempo todo, precisa estar comendo o tempo todo. Para quê? Para abafar essa angústia que sente. E muitas vezes a gente vem para Cristo e continua usando esses recursos, que são recursos do ego, para se manter estabilizado, e a gente não passa por um processo de libertação, né? Continuamos ansiosos, continuamos pressionados, e isso é natural, porque é como o nosso cognitivo, como a nossa base psíquica funciona. Mas o Senhor tem um plano. E glória a Deus que nessa trajetória do romper, muita gente vai precisar parar, né? Por exemplo, um casamento em crise. Um casamento em crise, você quer romper naquela área, existem áreas que você vai precisar dar atenção, né? Às vezes, a opinião da esposa, do marido, aponta justamente para aquilo que a gente não quer ver. Então, o relacionamento consigo mesmo, ele cultivar um bom relacionamento consigo mesmo, é o ponto de partida que o Espírito Santo muitas vezes usa para poder curar, para poder trazer o romper, para que a gente consiga, de fato, romper nas áreas, né? Que nós queremos, que nós buscamos e que o Senhor também deseja. Sim. E o amor próprio, Ana Clara, você consegue conceituar assim de maneira mais rápida para as pessoas entenderem e não deturparem isso? Eu achei muito apropriada também a abordagem do autor. Ele faz uma diferença muito básica. Ele fala sobre a questão da autonegação cristã, que é o conceito cristão, né? De nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um conceito cristão, mas não entender isso como uma ausência de amor próprio, né? Daí ele vai diferenciar o amor próprio cristão do amor próprio secular. O amor próprio secular, ele é um egoísmo, ele é colocar o homem no centro do universo, inclusive querer usar Deus para realizar a sua própria vontade. Então, o amor próprio é como se fosse, imagina uma célula, né? A célula do nosso corpo. Se a célula do nosso corpo ela começar a produzir coisas apenas para si mesma, ela vai acabar se proliferando, vai virar um câncer, vai virar um problema para todo o organismo. Então, quando a gente se foca apenas em nós mesmos, aí nós criamos um problema. Isso não é o amor próprio cristão. O amor próprio cristão é um amor próprio com humildade, com contentamento, que faz de Deus o centro, e não tem como você fazer de Deus o centro da sua vida
e não entender o amor de Deus por si. E o amor de Deus vai ser a base fundamental do seu amor próprio. Não tem como você não se amar sendo alvo do amor de Deus. Então, ele vai fazer essa diferença assim, muito, muito exata. Eu gostei muito da forma como ele fez essa diferença, né? E salientou a importância do amor próximo, porque do amor próprio, porque é a base do amor ao próximo, né? É a base é uma base da autoaceitação. Ele vai usar, por exemplo, o exemplo de Gideão, quando o anjo fala varão valoroso, e ele vai questionar, né? Ele não se vê como varão valoroso, e o anjo está ali reforçando a autoimagem que ele tem, reforçando as características positivas que ele tem, e falando sobre o amor como fruto do Espírito, né? Como é que eu vou ter o amor, que é o fruto do Espírito, mas não tem relação a mim mesma? A mim eu desprezo. Tem alguma coisa errada aí. E é isso que nessa lição o autor vai estar trabalhando. Legal. Eu penso até que se a gente não tem a nítida, né, ou o nítido conhecimento do amor de Deus, dificilmente a gente vai ter a compreensão do que é amor próprio para o próximo, muito menos, né? E talvez a gente falando sobre essa temática toda aqui de identidade, essa percepção de o que você é diante de Deus, é o que vai fortalecer isso tudo. Ana Clara... Nossa, isso é tipo o fundamento, né? Alicerce. Isso aí dá até frase de pregador, esse negócio, né? Se você não consegue compreender o amor de Deus, como que você vai se aceitar? Como que você vai entender ou se amar? É difícil. Vai distorcer. A noção é distorcida se você não entende o amor de Deus. Sim. Mas, enfim, a segunda parte da revista, ela tem essa ideia do relacionamento com o próximo, e tem aqui 5 lições que vão tratar sobre isso. O que a gente pode fazer aqui? Porque a ideia não é também a gente esgotar todos os detalhes das lições, uma por uma, mas dar uma ideia da abrangência, insights, e as pessoas começarem aí a mergulhar na lição, na revista, para poder se preparar aí para o trimestre. Aí eu vou falar aqui as lições e depois eu ia pedir o seguinte, de maneira, vamos dizer assim, você fica livre para poder pontuar, né, de maneira objetiva o que te saltou aos olhos dessas lições, né, que são as que entram nessa questão do relacionamento com o próximo. A lição 5, ela fala sobre o amor fraternal. A lição 6, os limites para um bom relacionamento. A lição 7, a necessidade do perdão. Esse aí que é um tema recorrente em revistas, porque é sempre necessário falar sobre isso, até por aquilo que recebemos de Cristo. A lição de número 8 fala sobre a generosidade cristã. E a lição 9 sobre a tolerância cristã. Então, essas 5 lições, da 5 até a lição de número 9, ela vai tratar sobre esses assuntos que diz respeito seu relacionamento com o próximo ou a sua interação, obviamente tudo dentro de uma visão cristã. Sim, então eu vou pontuando realmente o que me chamou a atenção nessas lições, assim, de maneira mais global. Então, na lição de número 5, que é o amor fraternal, o autor da revista menciona que o amor é a virtude que nos faz mais parecidos com Cristo, né? Então, é a hora que a gente vai mais conseguir apresentar o caráter de Cristo, é justamente em relação ao amor fraternal. Isso eu achei bem interessante. E aí ele vai salientar da importância da comunhão na igreja, e quando a gente fala de um contexto social de tantos desigrejados, a gente entende como é que isso não faz o menor sentido, você não está participando de uma igreja, porque a comunhão com os irmãos é parte indissociável, né, da vida cristã, porque tem a ver com o amor fraternal, e são nos relacionamentos que nós somos aperfeiçoados, são nos relacionamentos que surgem os problemas, nos relacionamentos. A pastora Elisete fala uma frase que eu gosto muito, ela fala: são os relacionamentos que nos traumatizam e são relacionamentos que nos curam. Então, é nesse processo que a gente vai crescer, vai amadurecer, vai ser aperfeiçoado. E ele fala do conflito do real e do ideal. A gente tem um ideal
né? O ideal do irmão da igreja, o ideal da mãe, o ideal do pai, o ideal do marido, como deveriam ser essas pessoas. E nós temos as pessoas reais precisando ser amadas, né? E aí ele vai brincar não. Eu estou brincando com essa questão porque eu achei muito, muito acertado. Essa é uma coisa que acontece muito. As pessoas sofrem muito em seus relacionamentos por causa desse conflito do ideal que a gente tem na mente de como as pessoas deveriam ser e o real. Na lição 6, também ele vai falar sobre os limites para um bom relacionamento, e aí ele vai falar de algumas questões que podem serem facilitadoras ou complicadoras dos relacionamentos, e aí alguns dos tópicos, né? Ele fala sobre o respeito às ordens hierárquicas, ele fala de Saul não respeitando o seu papel, o limite do seu papel de rei, e invadindo, né, a função de Samuel, que tinha ali o de apresentar as ofertas, enfim. Então ele vai falar sobre o respeito às ordens hierárquicas para manter um bom relacionamento entre as pessoas, o respeito aos limites pessoais. Aí ele vai falar do perfil da pessoa que é intrusa, que acaba invadindo o espaço de outras pessoas, como isso pode ser prejudicial para os relacionamentos. Além de ser feio, né? Além de Mas é ser feio, né? tão real, Meu gente, Deus. isso é tão... A pessoa às vezes nem percebe que está invadindo. É. Mulher, então, tem um versículo que eu gosto muito, eu não trouxe ele aqui, uns provérbios, que fala sobre você não ficar muito tempo na casa do seu vizinho para você não se tornar o intruso, né? Então, É. são coisas simples, mas muito importantes, né, para os relacionamentos. Então, o maldizente, a pessoa que não guarda a confidência, mas que quebra a confidência, são tipo assim, conselhos práticos, né? Onde a gente sempre fala assim, é o outro que faz isso. Mas é um convite para a gente olhar, né, para nós mesmos, né? Onde eu sou maldizente, onde eu estou quebrando as confidências, onde eu não estou respeitando as ordens hierárquicas. Então, bem interessante também a lição 6. Na lição 7, a necessidade do perdão. E aí também é aquela lição que é assim, que a gente tem que ler e reler sempre. Ele vai falar sobre ofensa e sobre como as relações, principalmente as íntimas, são muito suscetíveis à ofensa. E aí ele vai falar sobre a questão do próprio ofendido buscar o resgate do relacionamento. Muito interessante, muito apropriado, muito prático, né? E muito objetivo essa lição também. Acho que a palavra sobre perdão é perdão, né? Perdão é aquilo que a gente precisa ser aperfeiçoado sempre, até porque tem a questão, ele também fala sobre isso, que a oferta do perdão de Deus tem a ver com a nossa capacidade de perdoar. E como a falta de perdão pode envenenar uma pessoa por meio da raiz de amargura. Então, essas coisas são abordadas nessa lição e são bem, bem interessantes também. E, por fim, a generosidade cristã, né? A última lição desse bloco, né? Do relacionamento com o próximo. Acho que é a última, né? Desse bloco, ou tem mais uma? Tem a 9, que é a cristã. tolerância. Nessa lição sobre a generosidade, ele vai falar, por exemplo, dos limites da generosidade cristã. Então, ele vai falar sobre a importância de você não alimentar a preguiça das pessoas, né? De fazer essa observação, Ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim: o desemprego é uma situação contingente. Acho que é essa a expressão que ele usa. Eu não tô... Cadê a frase? O desemprego é uma contingência. Não ser trabalhador é um vício. É uma boa dica para as mulheres que não são casadas ainda, né? Observa. É uma análise. O desemprego é uma contingência. Mas não gostar do trabalho é um vício. Observa, né? Observa. Então, fazer essa avaliação para verificar, né? Porque a generosidade é uma parte fundamental do exercício do cristianismo, da vida prática do cristianismo.
Mas existem limites, né? Ele fala também, por exemplo, sobre as viúvas. Quando Paulo vai orientar sobre a generosidade em relação às viúvas, Paulo fala sobre a necessidade de ajudar as viúvas de verdade, né? Porque quando Paulo fala sobre as viúvas, ele está falando sobre mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, ele vai dar algumas questões práticas, né? Paulo vai dizer, se essa viúva possui filhos, então os filhos precisam cuidar dela. Observa se essa viúva tem um histórico de boas obras, se essa viúva ela está dedicada às orações. Então, uma série de observações que precisam ser feitas para que haja um limite. E uma outra questão que ele aborda nessa lição, que é muito importante, é o limite tênue entre a generosidade cristã e reduzir o evangelho à assistência social, né? Que uma coisa não pode virar outra. A gente não pode substituir Sim. o evangelho, a natureza espiritual do evangelho, da salvação do homem, da apresentação de Cristo, para única e exclusivamente a realização de boas obras. Mas que também não tem como você espiritualizar a necessidade de um irmão, né? Então, se o irmão chega em necessidade, não adianta só você orar e você ler a Bíblia para ele. Existe um chamamento que faz parte do nosso papel de cristãos, ajudar de fato aos nossos irmãos da fé. Então, muito interessante essa lição. E a tolerância cristã também vai falar sobre... Ele diz que a tolerância é a capacidade de lidarmos com o contraditório. Até onde nós conseguimos lidar com aquelas pessoas que são contraditórias a nós. E aí ele vai usar um exemplo ali da Igreja de Roma, né, dos judeus mais radicais e dos recém-convertidos, e como Paulo ele vai ali negociar essa questão para que haja uma tolerância e uma convivência entre os diferentes. E a importância de nós termos essa questão da tolerância de maneira equilibrada. Não de forma a nos silenciarmos, porque hoje nós temos uma sociedade eternamente ofendida, né? A gente hoje não pode falar nada que as pessoas se sentem ofendidas. Então, encontrar esse equilíbrio entre o posicionamento e o exercício da tolerância cristã, de você conseguir conviver com aquela pessoa, né? Que são as pessoas que a gente lida no dia a dia. Ele fala sobre isso na lição, sobre essas pessoas, pessoas que não seguem a mesma fé que nós. Elas estudam com os nossos filhos, elas trabalham com a gente, elas vão no banco onde nós vamos, então são nossos vizinhos, então a nossa capacidade de manter o relacionamento, ainda que sejam pessoas que não comungam da mesma fé ou que não têm o mesmo estilo de vida que nós. Bem apropriada essa lição, muito boa também. Eu gostei de todas as lições. Eu gostei de todas. Essa parte, né, da revista, ela é importante porque ela vai traçar de maneira objetiva coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Ó, vou contar aqui, né? Vou contando todos os meus pontos de romper aqui da minha cartelinha, porque eu gosto de falar porque é legal. E às vezes as pessoas também se identificam. Aí uma das coisas que eu coloquei, depois não tinha nem me ligado que a revista ia tratar sobre relacionamento. Mas uma das áreas que eu coloquei é nos relacionamentos. E uma coisa também, uma dica que é muito importante, é que você bota um objetivo. Não significa que você vai colocar um objetivo porque você está, vamos dizer assim, com insucesso com aquilo ali. Não, você pode ter uma área de sucesso da sua vida que você quer romper. Que é o quê? Ir para um tempo ainda mais excelente. E aí eu coloquei o relacionamento, porque eu preciso melhorar muito, né? Porque lido diariamente com muitas pessoas, na igreja também. E aí eu coloquei esse lance, né? Eu falei assim, bom, além do mais, eu também sou uma pessoa que demoro a me abrir para pessoas que eu não conheço, até, né, o som do terreno e tudo mais, até a gente conseguir fluir no relacionamento de amizade, né? Enfim. Aí eu coloquei isso aqui que tem a ver com essa ideia aqui que você falou. Aí eu falei assim, bom, esse ano de 2022 eu vou ter que me permitir a deixar as pessoas que eu não conheço ou que eu não tenho intimidade a acessarem um pouco mais de mim, nem que seja por via de uma conversa. Isso vale para tudo. Eu conto para as pessoas, né? Às vezes eu estou num lugar
né? Hoje em dia, com o negócio de tudo digital, ficou mais difícil. Mas eu ia no banco, aí tipo assim, o Espírito Santo me dava os alertas para poder eu conversar com as pessoas, né? Sim. Era a ponte para poder evangelizar e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu tenho que romper com isso, porque Deus não tem que ficar falando comigo toda hora de fazer alguma coisa que eu sei que ele tem que fazer, que é evangelizar uma pessoa na rua, ou qualquer coisa do tipo. Aí eu falei, pô, em 2022 eu vou criar pontes. Então, sei lá, eu vou convidar as pessoas que só falam oi comigo para ir tomar um café. Eu vou falar com as pessoas, às vezes, que eu deixo de falar no mercado e tudo mais, porque é para criar essa ponte. Então, se somos cristãos, a gente tem que, de alguma forma, se permitir, né, para que as pessoas percebam no relacionamento que a gente reluz, né, a Cristo, que a gente tem um diferencial, porque senão não funciona, não tem como. Às vezes você já não Precisa ser detém uma, acessível. uma... Exatamente. Então eu vou romper com isso aí. Eu vou dar lugar nessa área. E outra coisa aqui que você falou, né, sobre a generosidade cristã, e você acabou tocando no assunto, eu vou ter que falar isso daqui. Eu sei que isso às vezes tem a ver com o que você fala lá. E eu agora criei um Instagram lá também, palavra para homem, porque eu vou colocar os negócios lá também, que às vezes me dão umas revoltas aí. A gente está Tem uns precisando. homens, o cara tá com 40 anos e ele parece que vive assalariado pela avó ainda, não é possível. E aí o cara, às vezes eu não sei nem se ele quer isso, né? Se ele quer receber a bênção dele, se ele quer casar, constituir uma família. Muitas irmãs, às vezes, né, estão orando, e mais um negócio que não resolve na oração, resolve na atitude do irmão lá. Mas, enfim, a generosidade cristã, ela tem, como foi dito aqui, um limite. Até a obra social que a igreja faz, ela tem um aspecto de suprimento, mas não de cunho espiritual. O propósito da igreja não é esse. Então, tem alguns irmãos aí que eles têm que entender isso, e algumas irmãs ou alguns irmãos que, de repente, favorecem esse cenário dentro da sua família, têm que cortar o Alimenta. vínculo. Alimenta, não pode ser alimentada. Aí deixa de ser generosidade cristã, acaba sendo uma bajulação financeira. Então, esse negócio é preocupante. Eu tô vendo as coisas assim que eu falo, mas eu, né, Ana Clara, você sabe, eu não fui criado num lar evangélico. Então, a minha perspectiva é bem clara sobre o que é lá fora e o que é dentro da igreja. Então, assim, tem umas coisas que me chocam. Eu falo assim, pô, não é possível que a pessoa se relaciona dessa forma com a realidade, né, da constituição de uma família ou da sua própria vida. Eu tenho ficado muito preocupado com isso. E não sei o que vai ser, não, mas vamos caminhar e nos permitir a tentar ajudar de alguma forma, porque tem gente que precisa ser despertada, porque o negócio tá estreito. E aí, como partindo do pressuposto de que uma boa resolução consigo mesmo, a relação consigo, né, um bom desenvolvimento das relações sociais, as relações que a gente chama de interpessoais, elas estejam firmadas, nós podemos, obviamente, aqui nessa revista, compreender que talvez essa relação com Deus ela seja o fundamento para todas as outras, mas a gente pensar que também as coisas, né, como você falou sobre a fundamentação da questão da família, né, as experiências do que a pessoa teve, a parte final da lição, né, as últimas lições, elas vão tratar, obviamente, daquilo que é o relacionamento com Deus. A lição 10 ela fala sobre o relacionamento de Enoque com Deus, aí o título da lição vai usar o próprio personagem de análise. A lição 11 é relacionando-se com Deus pela oração. Essa aqui, de repente, é uma lição que vale a pena a gente falar mais alguns aspectos aqui relacionados a ela. A 12, relacionando-se com Deus pela adoração. E a 13, que é, de repente, a pedra no sapato de muita gente, relacionando-se com Deus pela obediência. Eu confesso que essa lição de número 13 eu gostei, porque eu tenho experiências legais com relação a isso. Talvez a obediência ela seja um acesso para tanta coisa na nossa relação com Deus, e muitas das vezes as pessoas têm desprezado cumprir esse princípio. Então, Ana Clara, vamos fazer de repente dessa mesma formatação, de você pontuar algumas coisas relacionadas a essas 4 últimas lições, para poder a gente ir para a parte final da nossa live. Eu achei também bem assertivo a forma os pontos que ele selecionou, né, para esclarecer como se fosse assim, o básico que todo cristão precisa saber sobre o relacionamento com Deus.
Então, na lição de número 10, quando ele introduz esse assunto, ele vai falar sobre o relacionamento de Enoque com Deus, mas ele só fala sobre Enoque depois. Primeiro, ele fala sobre as condições básicas para você entrar num relacionamento com Deus. Né? Então, ele está falando sobre conversão, sobre a questão da necessidade do arrependimento, né? Sobre a renúncia ao caminho de pecado. E depois ele fala de um momento posterior, que é a regeneração, que é o processo onde a pessoa ela se torna um novo nascimento, uma nova criatura. Então, a necessidade de você da compreensão desse caminho, né? E aí ele vai fazer uma diferença muito interessante. Ele vai falar que primeiro, relacionar-se com Deus não é um processo automático. Isso é de uma assertividade. Eu sou nascida e criada na igreja, mas hoje eu tenho 39 anos, mas só com 26 anos, 26? Não, com 23 anos, quando eu me casei, que eu senti necessidade de me aproximar mais de Deus. Eu amava a Bíblia, amava a igreja, amava o Espírito Santo, tudo isso, mas um relacionamento, de fato, ele não existia. Existia um botão de emergência que eu apertava quando, né, alguma coisa mais séria acontecia. Então, como é importante trazer isso à tona, né? Lembrar as pessoas que a questão do relacionamento com Deus, ela não vai ser automática. Ela é um processo de busca ativa, né? E aí ele vai falar também nessa lição que ouvir falar de Deus não faz de nós um seguidor, né? Então, você pode curtir Deus, ir à igreja, gostar dos louvores, mas o que de fato vai te fazer um seguidor de Cristo é esse processo de transformação, de regeneração está acontecendo dentro de você. E aí ele vai, então, abordar a questão da vida de Enoque, né? Ele fala sobre Caim e Abel, né? Aquela questão que Caim acaba assassinando Abel, e daí, a partir de 7, é que vai começar a haver uma busca pela presença de Deus. Algumas pessoas se interessam mais pela presença de Deus do que outras, né? E aí ele vai falando das condições para esse relacionamento. Então, para andar com Deus é preciso concordar com Ele, não basta crer em Deus, só ele vai desenvolver esse assunto do que é preciso para que eu tenha um relacionamento com Deus. Daí, na próxima lição, ele vai falar sobre a oração, que é o caminho, né? Esse caminho, como é que esse relacionamento se desenvolve? Por meio da oração. Também é uma questão muito importante. Eu lembro que eu sempre gostei muito de Bíblia. Sempre amei Bíblia, sempre me interessei. Eu amava as gincanas que o pastor Ronaldo fazia antes de ser pastor. Então, eu queria acertar as perguntas. Eu sempre gostei muito de Bíblia, mas eu tinha um problema muito sério com oração. Eu não conseguia orar. E eu lembro que eu li um livro que era sobre, acho que o nome era Heróis da Fé, e falava sobre grandes homens de Deus que não estão na Bíblia, são homens mais contemporâneos, mais recentes, e todos eles, invariavelmente, tinham uma vida de oração profunda. E isso me fez desejar. Então, né? Então, é uma questão fundamental. Para você ser uma pessoa de Deus, você precisa de uma vida de oração. E aí ele vai falar sobre questões básicas para quem precisa evoluir nisso. Aí ele vai falar, por exemplo, de uma questão como o hábito, né? Ele vai trazer para algo muito prático como estabelecer o hábito da oração. Então ele vai falar que o hábito, ele é algo que você repete periodicamente. Então o hábito é aquilo que você faz todo dia. Então você toma banho, escova o dente, troca as roupas, para sair de casa, toma café da manhã, e você precisa ter disciplina para fazer isso. E a oração também. Eu lembro que quando eu decidi começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus, eu colocava no despertador 10 minutos para orar, e era uma coisa até não terminava nunca, porque eu não conseguia evoluir. E isso é um processo, é uma descoberta, é um desenvolvimento, é uma caminhada. E é isso que ele está falando nessa lição, né? Então, achei muito apropriado. Eu gostaria muito de ter tido essa aula lá com 23 anos para poder eu me encontrar. Isso volta lá para o que a gente falou no início, né? Para você descobrir essas coisas e você até pesar como que você está partilhando sua vida com Deus, né? O relacionamento com Deus, vai muito do confronto. Você está satisfeito com a sua vida cristã?
As pessoas às vezes olham, né? Você está aqui contando um pouco da sua vida e expondo, que isso é muito interessante também. Às vezes eu falo, pô, ó, tem dificuldade também. Eu comecei com esse negócio aí da questão da saúde, né? E aí eu tiro isso muito para as questões da fé também. Falar assim, pô, mas você não está fazendo nada relacionado à tua saúde, mesmo sabendo que você tem que fazer. Tem alguma coisa errada, tem alguma distorção aí em relação ao teu entendimento e à tua prática. E aí, mas pô, é assim, pô, não tem essa. Começa fazendo um pouquinho. Aí você falou da oração, né? A teologia agora tem estudado muito isso, acho que tem até um livro, Teologia do Ordinário, Liturgia do Ordinário, né? A teologia da liturgia do ordinário. É exatamente isso. As pessoas estão acostumadas com um rito que, na verdade, tem a ver com estereótipo, mas não tem a ver com essência. Oração é muito isso também. É você criar disciplinas daquilo que pode ser um rito, né, algo prático na sua vida, pelo aquilo que é ordinário. Então, é o que você falou, cara, como que eu glorifico a Deus, como que me comunico com Deus de maneira constante, inclusive de orar mesmo, né? Orar, ainda que não professando palavras, mas no intelecto e em alguns momentos também andando na rua, orando a Deus, pedindo direcionamento. Você vai entrar num trabalho para você fazer alguma coisa, uma tarefa que você vai desempenhar, é o momento que você começa a criar isso. Então é importante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem como que funciona e que todo mundo tem dificuldade em Sim, relação a tudo aquilo que é praxe, né, que a gente tanto fala na igreja, não, que temos que ir à escola bíblica, que temos que ir para o culto da palavra, temos que ler a palavra, temos que orar, temos que agir assim. Mas a gente também sofre com as dificuldades, os embates que nos levam a chegar nesse objetivo. As pessoas precisam entender isso. sim. E se serve como testemunho, né? Acredito que sim. De uma pessoa que não conseguiu orar 10 minutos, eu tinha tanta dificuldade e tinha uma série de justificativas que ao longo do relacionamento com Deus eu fui descobrindo, né? Porque tinha um motivo. Por que eu não me sentia à vontade orando? Uma das coisas que eu não me sentia confortável orando é justamente com esse processo de identidade, né? Diante de Deus, eu sabia que eu estava ali sem máscara nenhuma. E eu não tinha consciência do quanto isso me causava desconforto. Né? Então, isso foi um processo até eu conseguir entender isso tudo aí foi se desenvolvendo. Então, de não conseguir orar 10 minutos, e hoje isso não depende mais de disciplina. Isso entrou também, olha, são 23 para 39, são 16 anos. 23, acho que são 16 anos de história. Hoje eu não consigo iniciar meu dia sem passar, no mínimo, 1 hora com Deus, porque é questão de ar que eu respiro, entendeu? Então, assim, é um processo, né? É um processo, é o desenvolvimento realmente de um relacionamento. E quando você aprende a se relacionar com Deus, isso vai sair do lugar da disciplina para se tornar um estilo de vida. Então, como é precioso uma explicação sistematizada, né? Não vai te habilitar necessariamente a você já se tornar uma pessoa, não, vou orar 1 hora, 2 horas por dia. Não é isso. Mas é você ter uma luz, né? Um caminho. Muito, muito interessante essa lição. Ana E aí Clara, a só para lição finalizar. 12. Oi. Só para finalizar Sim. essa questão da oração, aí a gente vai para a lição 12 e 13 para a gente finalizar. Eu tenho uma experiência interessante com esse negócio, né, de orar e de maneiras de orar. Desde que eu me converti, de alguma forma eu sempre orei em público. Por quê? Era um meio que tinha, né, em reuniões de família e tudo mais, de levar, né, a palavra e tudo mais. E na igreja também, de alguma forma, eu sempre tive em situações em que eu orei, né, publicamente, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a ver que a minha oração, né, vamos dizer, pessoal, longe de todos, ela estava seguindo uma linha muito pragmática. E aí teve um período da minha vida assim bem complicado, com muitas demandas, e eu falei assim, pô, talvez a minha oração esteja inócua por conta da maneira com que eu oro, embora Deus ele venha colher as minhas necessidades, né, os meus suspiros, ele vai colher,
eu penso sempre na ideia da comunicação. Deus, ele quer que você, através das palavras, você expresse, né, o teu interior, para você alinhar o teu Sim. interior com aquilo que você expressa diante dele. Isso tem tudo a ver com uma questão do relacionamento e com Deus não é diferente. E aí tem uma coisa que eu tenho visto, né, a pastora Elisete ensinar muito, e eu fiz isso nesse período, que foi orar escrevendo, né? Nossa, Outra coisa também uma coisa que me deixava muito assim é que as pessoas muito bom. que não eram evangélicas, né, ou não professavam a fé em Jesus Cristo, e quando eu orava, elas falavam assim: você ora muito bonito. Eu falei assim: mas como assim? Tem oração bonita, oração feia? Acho que não tem isso. Aí eu comecei a ficar preocupado. Será que é a maneira que eu te falei, aquela questão do rito? Aí eu estava com uma situação assim complexa, né? Aquele tempo na vida que, cara, você não consegue entender o propósito de Deus, está tudo um tiroteio no mundo espiritual e tu, caramba, o que é isso? Como é que eu encaixo essas peças? Aí eu fui orar, aí orei escrevendo a minha oração de maneira muito pontual, assim, sabe? De coisas bem diretas com Deus, né? Tipo assim, ó, tô com uma situação assim em tal área. Aí você escreve. Aí parece assim, né, cara, que bobeira. Mas não é que aquilo dali me reformulou a mente em relação Nossa, o meu, o meu contato, né, com Deus, o meu relacionamento com Deus, porque eu passei a entender isso. Deus, ele está de fato preocupado em suprir as nossas demandas, mas ele quer, né, que a gente, de alguma forma, expresse. A maneira com que a gente vai expressar, às vezes, é diversa. Mas o que a gente não pode fazer é expressar de maneira equivocada. Acho que isso tem em qualquer relacionamento, qualquer comunicação, quando a gente expressa alguma coisa de maneira equivocada, ainda que a gente tenha tentado passar uma mensagem, isso vai deturpar a chegada da nossa mensagem. Então é muito interessante isso, se as pessoas puderem, né, compreender dentro dessa situação toda que a gente falou aqui sobre comunicação com Deus, relacionamento com Deus, é de encontrar, né, no seu relacionamento com Deus a maneira como você se comunica. A Ana Clara falou aqui sobre as pessoas que estão à nossa volta, né, como a gente enxerga as outras pessoas. Isso significa o quê? Nem sempre a gente consegue ler as pessoas. Nem sempre, né, por conta da nossa carne mesmo, nem sempre a gente consegue compreender como que Deus ele se relaciona com a gente. Então a gente precisa trabalhar isso também. e é uma delícia. Eu não, você falou sobre orar escrevendo, né? Eu descobri que eu tenho cadernos, muitos cadernos, uns 10 cadernos de oração, porque a minha mente é muito rápida as ideias se atropelam. Então, quando você senta e escreve, você consegue desenvolver, eu consigo desenvolver melhor uma narrativa, né? Então, muito bom. E quando você descobre que o Senhor, ele responde, você descobre um canal por meio do qual você pode falar e o Senhor traz cura, revelação, orientação. Às vezes você está tão confuso, né? Então, mulher é muito assim, mulher é muito emocional, né? Muito emotiva, se envolve muito emocionalmente com as coisas. Você está tão desestabilizado. A Nath está falando aqui que ela também tem vários. Pois é, os cadernos depois a gente transforma o quê? Em devocionais, vamos ver. O meu não dá para ser devocional, não, porque é uma confusão. Então, quando a gente descobre a riqueza que é o canal de você falar, ser ouvido, ser transformado, ter as suas ideias transformadas pela revelação que o Senhor dá por meio da oração, é muito rico. Muito, muito, muito precioso. Vale a pena investir nessa disciplina. E Deus entende minha letra, hein? Que é horrível. Ele entende. Vamos para 12 para 13, Ana Clara. A 12, ela vai falar sobre relacionamento com Deus através da adoração. E a 13, talvez eu pediria para a gente focar um pouco mais nela, que é sobre a questão da obediência. Mas aí você fica à vontade. A Beta falou aqui, é muito bom depois reler essas orações. É verdade, Beta, é Oh, muito bom, porque aí a gente vê as respostas de oração, e a gente vê como o Senhor agiu, né? Eu tenho oração, por exemplo, eu tenho um caderno de oração da época que eu queria engravidar. Eu passei 3 anos tentando engravidar sem conseguir.
E eu estava viajando nessa época eu estava num momento muito complicado, que eu queria sair do emprego, e eu estava viajando muito, eu não estava bem emocionalmente. E tem uma oração, um dia específico, que eu fiz uma oração muito, muito triste, porque eu ia ter que sair do emprego. Se eu saísse do emprego, eu não ia poder tentar engravidar durante um ano, então seria mais um ano, enfim, uma série de questões. E eu já estava grávida da Isabela e eu não sabia. Então, eu tenho essa oração de eu falando com o Senhor sobre essa tristeza. Eu tenho o registro do consolo do Senhor, falando sobre, né, consolo, conforto, que vai haver resposta. E eu não sabia que eu já estava grávida. Então, assim, é um regime diário, né? Uma coisa muito, muito bacana, muito preciosa. É uma coisa que, por exemplo, eu quero depois entregar para a Isabela, né? Então, muito bom, muito bom. Quando eu Então, acesso isso, né? Quando eu acesso essas coisas assim, eu falo, caramba, como, né? Parece às vezes que você, pô, eu pedi isso, ou falei isso, ou orei isso, né? Parece que, caramba, olha a grandiosidade de Deus e eu passando esse... pensando É impressionante. pequenininho. É, muito É. interessante. A lição 12 vai falar sobre relacionando-se com Deus pela adoração, e aí ele vai muito acertadamente falar sobre adoração e intimidade, né? Se você quer crescer em intimidade com Deus, o caminho é a adoração. Se você quer chegar no coração de Deus, é por meio da adoração. Então, fazer disso uma oração também, um estilo de oração, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem o hábito, a gente não tem essa consciência, a gente quer ter o coração mais próximo do Senhor, não sabe como. Adoração. Adoração. Houve uma época da minha vida cristã que o Senhor falou muito sobre louvor e adoração, louvor e adoração, louvor e adoração. Então, eu me dediquei ao máximo a isso. E quando eu acordava sem a menor inspiração para adorar, eu assisti um testemunho muito engraçado de uma irmã que se converteu dentro da prisão, e alguém tinha se convertido e ela tinha um julgamento no dia seguinte, né? E aí ela estava muito nervosa, a pessoa falou assim para ela, olha, faz o seguinte, dá glória. Vai dando glória que o Senhor vai te ouvir. E ela passou a madrugada todinha dando glória. E no dia Caramba. seguinte, a advogada... Foi um testemunho. Eu sei que para mim rolou um insight. Então quando eu não acordar com vontade de adorar, o que eu vou fazer? Dar glória. Da Glória, glória. glória, 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 glória. E, gente, que coisa poderosa foi da minha vida. Porque eu descobri que você começa dando glória, sem menor vontade, daqui a pouco a glória vem e a adoração flui. Pô, né? Você vai dando glória, daqui a pouco tá falando em língua estranha, já tá sendo Sim, edificado e o sim, é um negócio vai. gatilho. É um É, gatilho. Então, começa ali dando glória. Então, se você quer se aproximar, crescer em intimidade com o Pai, é por meio da adoração. E aí ele vai falar sobre Davi, né? Que Davi conquistou o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso tinha muito a ver com a inclinação de Davi para a adoração, sendo um guerreiro, sendo um estadista, né? O líder civil ali, o líder militar, mas era um adorador. E como isso conquistou o coração de Deus. Então, se nós queremos o acesso ao coração de Deus, o caminho é a adoração. E na lição 13, ele vai fechar com uma questão que é central, né, na nossa época agora, que é algo que a nossa geração de cristãos precisa compreender, de como o relacionamento com Deus passa pela obediência. Não tem como a gente se relacionar com Deus sem ter clareza da necessidade da obediência nesse relacionamento, né? E aí ele vai vincular a questão da obediência com fé, né? A obediência ao amor por Deus. Então, enfim, ele vai... E ele vai fazer também essa diferença, né? É algo que as pessoas elas têm ficado muito confusas. As pessoas têm se convertido e aí elas querem fazer do rito religioso a sua prática de vida cristã, quando vida cristã não é isso, né? Vida cristã não é você ir à igreja, dar o dízimo e cantar, e daí você sai da igreja e aí você vai viver a sua vida, e aí você vai viver o casamento do jeito que você quiser, não. Vida com Deus é reino de Deus, e reino de Deus é exercício de autoridade do Senhor na nossa vida. E o exercício de autoridade do Senhor vai crescendo na medida em que nós vamos nos entregando ao domínio do Senhor,
né, do Senhor. O Senhor, ele é o rei soberano. O reino de Deus não é uma democracia. No reino de Deus, ele é o soberano, e nós temos o relacionamento de servos. Então, nós vamos crescendo em maturidade, né? Ele vai falar sobre isso, sobre o nosso alvo de maturidade ser a pessoa de Cristo. Cristo veio cumprir toda a justiça, e a justiça é a vontade de Deus. Então, se nós estamos num processo de crescimento espiritual, né? Nos tornarmos a imagem de Jesus, né? Nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, isso vai inevitavelmente nos lançar no caminho de obediência, de cada vez maior obediência, né? Então, muito, muito relevante essa lição, para também bater uma estaca, assim, né? Um pilar, um alicerce em como a gente deve se relacionar com Deus. Ele usa aí, né, vai abordar um pedaço da lição falando sobre Abraão. Aí você vai ver a importância da obediência, né? Ele vai obedecer uma direção de Deus que vai mudar toda a história de um povo, né? As promessas de Deus, as promessas que Deus tinha para chegar até a gente, de alguma forma perpassou pelo homem que precisava obedecer. Olha a importância da obediência. As pessoas às vezes querem receber tantas coisas, né? A gente está nessa deturpação de que tudo é ter que ter. Tanta ideia de posse das coisas, e as pessoas esquecem de ser obedientes, porque às vezes ter algumas coisas, elas estão precedidas da obediência. E talvez seja a área mais difícil, porque tem a ver lá com o que a gente conversou no início. É você, de alguma forma, deixar a sua vontade, deixar tudo aquilo que você tem por vontade própria, para poder você simplesmente fazer a vontade de Deus. Talvez a lição toda, né? As leis do relacionamento, a lei da obediência aqui, ela vai ser uma chave para grandes coisas na nossa vida. E quando a gente falar de obediência, né, a gente está falando da obediência, tanto em relação à questão hierárquica que Deus, aqui na Terra, estabelece, né, em relação à nossa convivência, e aí você pode levar isso para tudo, para o seu lar, né, para a sua casa, para a sua relação conjugal, para a relação com os seus filhos, para a sua relação na igreja, com as autoridades constituídas e, obviamente, para com Deus. E aí você cumprindo esse princípio, eu tenho certeza que vai ser chave para muita coisa. Talvez obedecer a Deus, né, e praticar, né, os princípios que a palavra nos direciona é a chave para a questão do relacionamento ser fluente aí nos variados aspectos que essa lição aqui nos trouxe. Ana Clara, para poder a gente terminar aqui, eu vou pedir para você, né, agradecer ao público. Você pode ficar à vontade. E também, eu não sei se você lembra qual lição que você vai ministrar no CDcast, né? Eu fiz o convite, mas agora eu não me recordo. Mas se você não lembro. De qualquer forma, você convida as pessoas que estão nos assistindo aí para poder acompanhar o CDcast toda sexta e te acompanhar também aí que você vai ministrar uma das lições. Então, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, agradecer ao Divanei pelo convite, agradecer pela sua presença aqui na live, dizer que eu tenho um perfil. Se você é mulher casada ou pretende se casar um dia, então você é o meu público-alvo, tá bom? Então me segue, @discípula em mulher. Sempre estou gerando conteúdo focado no nosso universo, focado em questões de feminilidade e os aspectos dos princípios de Deus para nós mulheres. Então deixo esse convite para você e deixo convite também para que você venha a participar e desfrutar, usufruir dos recursos, né, do conteúdo que tem sido aqui ministrado, conhecimento. Hoje em dia existem muitas fontes de conteúdo e conhecimento. Agora, conhecimento balizado pela palavra, aí não é tanta quantidade assim, não. Tem muita mistura, né? Então, a nossa igreja é uma igreja comprometida com a palavra. O trabalho, né, do crente docente é um trabalho comprometido com a palavra.
Então, é um convite que eu deixo aqui para que você participe, para que você desfrute, aprenda, porque a gente cresce, a gente amadurece, não tem como nós obedecermos aquilo que nós não conhecemos, né? Então, a base é o conhecimento. Então, é esse convite que eu deixo para todo mundo aqui, tá bom? Então, obrigada, Edvanei, Maravilha. pelo convite mais uma vez. Antes de eu te agradecer aqui, aí depois eu deixo você à vontade, que eu já tomei teu tempo aqui pra caramba. Eu falei que era 1h10, 1h20. Diego, não sei se o Diego tá por aí, mas pede pro Tá ali Diego aí a fora com as compreensão. crianças. Pede pro Estou aqui no Diego quarto a das compreensão. crianças, ó, nuvenzinha. Hoje é aniversário do Tito. Do Tito, hoje é É aniversário hoje? do Tito, tá fazendo 4 Tá, anos. então daqui a pouco eu vou te agradecer e fazer uma oração e depois te libero. Aí eu fico aqui mais uns 2, 3 minutinhos falando com o pessoal. Mas vamos pedir para o pessoal fazer aquele print da tela aí, que o pessoal compartilha depois. Aí, mas para compartilhar tem que marcar, né, o perfil de todo mundo aqui, né, da Ana Clara, que é o Discípula e Mulher, e o Crente Docente. Se você quiser me marcar também, você me marca, mas marcando o Crente Docente e Discípula e Mulher, já vai ser bênção. Podemos fazer aqui, o pessoal pede para a gente dar um sorriso, o pessoal printa e compartilha aí. Então tá bom. Pode marcar a EBD, pode marcar a EBD ADVEC, Fábrica EBD também. Marca todo mundo aí para o pessoal ter acesso. Depois muitas pessoas assistem no YouTube também a live. Vamos lá dar um sorriso aí para o pessoal. Com certeza já foi. O pessoal é rápido no gatilho. Então, Ana Clara, eu vou orar aqui pela vida do Tito e depois te agradecer para poder você ficar à vontade, tá? Vamos orar pela vida do Tito, que hoje é aniversário do Tito, filho da Ana Clara, e ele é uma bênção. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te entregar, Senhor, a vida do Tito nas tuas mãos, agradecer por mais um aninho de vida, a qual ele completa hoje. Que tu venha dar saúde ao teu filho, que tu venha conduzir, Senhor, ele nessa caminhada, que tu venha abençoar a vida da Ana Clara, do Diego, para que eles continuem criando o Tito, Senhor, debaixo da tua vontade, do teu querer e pelos princípios da tua palavra. Queremos profetizar, Senhor, que ele vai servir na tua casa, que ele vai ser um grande homem de Deus e que ele vai impactar vidas na sua geração. Nós queremos orar, te agradecer, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Ana Clara, agora eu quero aqui te liberar, te agradecendo pela participação. Primeira vez que você participa, aí já participa da live e depois lá do CDcast. Eu digo sempre que o pessoal que é fera eu convido a primeira vez, depois tem sempre um trabalho aí que a gente vai pedindo para poder a gente suprir o povo de conteúdo e desenvolver os trabalhos aí. E a ideia do Crente Docente é essa, é levar conhecimento, assim como você faz no teu perfil, né? É levar a palavra de Deus, instruir as pessoas, mas que elas também possam ter entendimento que elas estão adquirindo conhecimento para também elas ensinarem para outras pessoas. Então aqui não é um canal só para professores, pelo contrário, é um canal para professores, mas também para todo irmão que entende o propósito de cumprir o ID, de ensinar a palavra, de discipular pessoas. Esse é o propósito do Crente Docente. Então fica aqui, Ana Clara, o meu agradecimento, que Deus possa abençoar a sua vida. E se amanhã a gente deve, não sei se você vai estar no culto da virada, mas eu quero desejar desde já um 2022 abençoado para você e que Deus possa frutificar o teu ministério, tua casa, tua família. Amém, amém, Edvanei. Amém. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada pela parabenização ao Tito, que está fazendo aniversário. Muito obrigada, gente. Boa noite. Valeu, Ana Clara. Obrigadão. Vou ficar aqui com o pessoal um pouquinho. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Amém. Maravilha aí, pessoal. Todos aí que acompanharam a live. Tenho certeza absoluta que vocês foram ricamente abençoados. Né? Deixa aí a sua mensagem aqui para o Crente Docente, se você foi abençoado por essa live. A gente teve muitas pessoas aqui. Você que ainda está aqui na live, se você puder colocar o teu nome aqui, mandar uma mensagem para poder eu dar um alô para você rapidamente. Está aqui o João, Jalisson, está aqui também mandando o seu alô aqui. A Roberta, que foi citada aqui na live, também sempre acompanhando as nossas lives, os nossos conteúdos. E eu tenho
Certeza absoluta que hoje também deve ter pessoas que entraram aqui pela primeira vez. Nós tivemos aqui também a Isabela Costa participando com a gente. Já citei aqui muitas outras pessoas que também compareceram. A Natasha está aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho mais aqui o pessoal que esteve. João, já citei. Vamos lá. Thaís aqui com a gente também, participando sempre. Júlia participou com a gente. Enfim, tem muita gente aqui participando. Fábio Mazieiro, diretamente da ADVEC Alphaville, mandando aqui o alô dele. Eduardo Hoffman também participou com a gente. Muita gente aí da ADVEC participando. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado. Se nós não nos encontrarmos amanhã no culto da virada, né, você que não está no Rio de Janeiro, você que não está aqui na região da ADVEC sede, eu quero desejar, né, em meu nome, em nome de todos que compõem o Crente Docente, um feliz 2022 para você. Que seja de fato um ano de romper, que seja um ano de muitas bênçãos para a sua vida e que você faça valer a vontade de Deus na sua vida, que você possa desempenhar aquilo que Deus tem para a sua vida de maneira a glorificar o nome dele. É o que eu desejo para você. Peço para que depois você compartilhe a live, que você compartilhe o print que você fez.